Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa para viver bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo. Eu vou colocar o site na tela, é www.pazian.com.br. No site vocês verão todas as nossas atividades, cursos, palestras, e também há um local onde são hospedados os programas de TV. Então, após você assistir esse programa, ele será colocado no nosso site. Esse e todos os outros programas. Então, algum que você tenha perdido ou que queira assistir novamente, fica lá na sua comodidade, o horário que você preferir. Se quiser dar alguma ideia para a gente, colocar alguma opinião, tem o Fale Conosco, pode colocar, nós respondemos todos os e-mails que chegam para a gente. Hoje nós estamos... o programa tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Posso esquecer de agradecer os nossos amigos, o Caio, o Rafael, que colaboram nesse nosso projeto. Hoje estou aqui com um amigo, conhecia-o através dos seus livros, dos seus trabalhos, e hoje estou tendo a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, juntamente com vocês. É o autor de vários livros, militante espírita, editor, Roosevelt. Bem-vindo, meu amigo. Muito grato. Desde já, nós manifestamos a nossa gratidão e a felicidade de estar podendo, através de mais esse programa, estabelecer laços com outros companheiros. Obrigado. Roosevelt, você é da cidade de Barra Bonita? Barra Bonita. Estou no centro do estado de São Paulo. Então, é uma cidade pequena, turística, agradável, cerca de 40 mil habitantes. É uma cidadezinha pequena, mas muito bom de se viver lá. Muito bonita, né? Eu estive lá uma vez. Você lá faz jus ao nome. É Barra Bonita. Barra Bonita. Tem uma usina de... Isso, tem uma usina lá que hoje já passou para um grupo maior, mas já foi a maior usina do mundo em açúcar e álcool. Maior do mundo? Então, maior do mundo. E aí puxou... Agora emendou com um monte de outros, que é sempre assim, né? Os grandes vão se juntando, então é um grande grupo hoje, né? É lá que você trabalha? É lá que tem editora? Lá tem editora. Até a questão de trabalho, às vezes, de que centro você é, onde você trabalha, você tem que parar para pensar. Porque nós viajamos quase todo dia. Então, sempre algum lugar tem, né? Mas o nosso quartel-general, a nossa sede, a casa espírita, que é mantida pela editora, é tudo Barra Bonita. Tudo Barra Bonita. Tudo Barra Bonita. É. Então, vamos lá pelo princípio. Você já nasceu em casa espírita? Não. A minha história é complexa. Até porque quando as pessoas perguntam, geralmente assim, ele vai para o centro, estuda, depois não tem mais fazer palestra. O meu foi o inverso. Eu fiz palestra e depois fiquei sabendo que era espiritismo. Então é uma história assim que, pelo menos para mim, eu não conheço, é diferente do comum. Porque, casualmente, né, eu tinha 14 anos de idade, e a gente estava lá com os amigos, jogava bola, uma coisa ou outra, e começava a conversar. No final do jogo, estava sentado todo mundo no chão, e ficava ali conversando. E eu falava, nem ouvi dizer o que era espiritismo, nunca ouvi falar. E falava das coisas relacionadas à vida comum. E falava, o pessoal ficava ouvindo, tornou-se um hábito para conversar depois do jogo, depois das atividades. Até que um dia um amigo falou assim, Rosa, eu percebo que quando a gente conversa, a semana fica mais tranquila, a gente fala de um monte de problema, é tudo na mesma faixa de idade. Vamos marcar um dia só para conversar? Falei, vamos. Sem problema. Aonde? E na época minha avó, ela morava só. Meu avô não estava mais aqui, então ela estava só. Quer na casa da minha avó? Eu vou na casa da sua avó, então. Aí marcamos toda quarta-feira, às 8 da noite, só para reunir para conversar. Eu tinha 14 para 15 anos. Interessante. E falava do que me vinha. Assim, nada de livro, nada de Allan Kardec, nunca ouvi falar em nada disso. Nós ficamos 5 anos na casa da minha avó. Esse grupo chegou a ter 150 pessoas, que eu, uma vez por semana, me reunia e falava. Até que um dia foi um pessoal lá, que era agora de um centro espírita. Você não quer fazer palestra lá no centro? Eu falei, o que é centro? Não, o centro é um lugar em que estuda doutrina espírita, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Eu falei, vou. Aí eu fui fazer palestra no centro. Então, na verdade, eu comecei no centro fazendo palestra, para depois ver que aquilo que eu falava já tinha nome. Já era doutrina espírita. Muito interessante, eu nunca tinha ouvido. Porque realmente que é uma coisa, aconteceu o inverso, então. E aí eu comecei a passar por um outro processo que foi assim, como eu não havia estudado aqui, hoje eu entendo que, na verdade,
a doutrina me soa com clareza. Muito fácil, né? Então eu percebo que eu já havia estudado numa outra oportunidade, porque milagre não existe, mas ela me soa com muita clareza. Mas fica com aquelas dúvidas iniciais. Como é que você explica uma coisa que ninguém te ensinou? Então eu comecei a procurar nas obras, nos livros, e aí eu percebi que é uma espírita de nascença. Mesmo tendo conhecido ela já aos 15, já era 16 anos mais ou menos. E de lá para cá, aí o trabalho ampliou muito, né? Hoje nós realizamos aí 200 e poucas palestras por ano no país todo. Então é um trabalho que hoje ele já anda sozinho. Mas o início dele foi diferente do que acontece com a maioria, né? Que começa estudando, vai andando na casa até que começa a fazer palestra. Eu comecei falando já. Você tem a oportunidade hoje, sua esposa participa com você, viaja com você? Sempre que possível, sempre que possível. Até porque nós já estruturamos a editora de maneira que ela possibilitasse que eu viajasse tanto assim, porque se qualquer outra atividade eu não ia poder. Todo dia, praticamente, nós temos algum lugar para ir. Todo dia tem alguma... Às vezes a gente marca mais próximo uma semana, a outra semana fica mais longe. Então ela vai administrando isso. Mas sem que seja por meio da editora, seria impossível conciliar as duas coisas. Então a gente já estruturou a minha vida de maneira que eu tivesse essa liberdade para fazer o que eu gosto, que é falar de Cristo e Kardec. Muito bom. Eu disse que eu acompanhei teu trabalho de longe, assim, como eu também estou no mercado de livros, né? Comecei a ver os lançamentos, o jornal que vocês, né, editam, e comecei a ver o seu trabalho. Eu não tive contato ainda com esse primeiro livro seu, que eu vou pedir para colocar na tela, Se Não Houver Vento, Reme. É um nome muito estimulante e tal. Mas eu tive um contato muito interessante com o livro Terapia Anti-Queixa, da autoria do Roosevelt. Inclusive, na época, nós colocamos no nosso clube do livro, aqui do Instituto. Eu leio todos os livros que vão, antes de colocar no clube, eu leio, não é assim, só vai livro que eu gosto, é só vai livro que eu acho interessante para o nosso clube. Né? Útil. Exatamente, que tenha uma certa utilidade. Eu achei muito interessante pela praticidade, porque nós muitas vezes pegamos uma obra que ela tem muita informação, muita teoria, mas terminou de ler e não sabe o que fazer com aquilo. Não é? E eu achei que foi um trabalho muito assim, didático mesmo. Gostei muito. E o retorno dos nossos associados, né, que são muitos, foi muito interessante. Todos comentaram. E até alguns falaram, poxa, você não vai trazer no programa? Eu falei, vamos, ele mora longe. Falei, quando der a gente esquematiza. Né? E depois acabou, não dando agenda, hoje está sendo possível de você estar aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto. Como é que surgiu a ideia desse livro aqui, da Terapia Anti-Queixa? Foi fruto de suas observações? Foi inspiração da espiritualidade? Como é que foi isso, Roosevelt? Eu percebo assim que o pior vício é aquele que você não sabe que tem. Ou aquilo que já ficou tão comum que a gente acha que não é vício. E a queixa é um desses. Né? Como todo mundo geralmente queixa, reclama de alguma coisa, então fica tão natural em nós que a gente geralmente não para questionar isso e muito mais para tentar estudar e entender o malefício que ele pode causar para todo o resto da vida. Quando você reclama de alguma coisa, é porque essa coisa não está bem. Quando você reclama todo dia, nenhum dia está bem. E isso reflete diretamente no nosso comportamento. Então eu vejo assim, que ele é a base para qualquer outro tipo de tratamento. Por exemplo, você vai se tratar no centro espírita reclamando da vida, não vai dar certo. Você vai se tratar com uma terapia qualquer, reclamando da vida, não vai dar certo. Você vai no seu médico, você vai tomar direitinho o remédio dele. Tomou o remédio, bebeu água, reclamou da vida, não vai dar certo. Porque tudo isso que a gente reclama, nós acabamos ficando... Primeiro, isso aponta uma falta de confiança em Deus. Porque você acha que não está certo o que você está passando. Então isso já é um problema que complica. Então começa a gente ter até parte de um princípio de que a inferioridade de um espírito, encarnado ou não, ela é marcada ou evidenciada pelas horas de lamentação. Quanto mais você reclama da vida, mais isso atesta que você não está integrado com ela, não está entendendo como ela serve, não conseguiu entender de que a finalidade da vida é desafiar o homem. Acabar esse problema, vai vir outro, e depois vai vir outro, e vai vir outro, e não é uma visão pessimista.
É só a certeza de que a finalidade da vida é estar sempre apertando o homem, porque é justamente apertado que a gente vai se desenvolvendo. Quando você olha hoje e fala assim, ó, nossa, eu admiro, sei lá quem, de Gandhi, a Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, a Madre Teresa, como é que eles chegaram naquela altura moral que todo mundo admira? A vida apertando eles, nascendo e morrendo infinitas vezes, e cada um deles passando os próprios problemas com dignidade, confiando na vida, passando o problema na certeza de que tudo está certo como está, que chegaram naquela estrutura moral. Porque ninguém é poupado. A vida é reguladamente sábia. Essa impressão de que a minha vida é mais difícil, a do outro é mais fácil, é uma ilusão humana. Mas ninguém é poupado aqui. O que acontece é que você tem algumas pessoas com uma maior habilidade em lidar com a tensão do dia a dia e uma pessoa com menor habilidade para isso. Quem tem menor habilidade parece que está sempre mal. Quem tem uma maior habilidade parece que está sempre bem e a vida é fácil. Mas ela é igual. As leis que regem tudo são totalmente inseridas, colocadas de maneira muito clara para todos nós. E todos nós somos, então, submetidos a ela. A base da nossa obra é isso. É defender a ideia de que tudo está certo como está. Ouvindo você falar, eu vejo o livro, né? É um jeito bem didático. Eu vou pedir um minutinho para você. Você vê como passa rápido? Já foi um bloco, rapaz. Não dá nem tempo, né, de a gente conversar direito. Gente, um minutinho. Nós já voltamos aqui com o Para Viver Bem e com o Roosevelt aqui dando os seus pensamentos aqui para nós. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para Viver Bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos com o programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, contando com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje estamos aqui com um amigo, Roosevelt, escritor, dirigente espírita, e falando um pouquinho sobre o seu trabalho, mas pouco tempo é muita coisa, né, Roosevelt? Estamos falando aqui do livro, um dos livros do Roosevelt, Terapia Anti-Queixa, mas eu estou aqui com mais material seu. Você tem esses 2 livros? Nós temos 6 obras editadas. 6 obras editadas? 6 obras editadas. Tá. E na sua editora, um total de quantas obras? 58, se não me Já está nisso? É, bastante. Rapaz, você começou há pouco tempo. A editora hoje nós temos, ela tem 8 anos, 8 para 9 anos. 8 anos. E estamos chegando aí entre livros e audiolivros, 58 obras. Bacana, editora, bons autores. Eu conheço pessoalmente algum deles, né?
Bom trabalho. E você coloca aqui, para livres pensadores, esse é o lema da editora? Sim. O próprio Kardec, ele aponta nas obras básicas de que o espírita deve ser um livre pensador. Às vezes a gente costuma falar assim, ó, sabe tal livro? É bom não ler. Aí todo mundo lê. Então é mais ou menos isso. Você entende assim, que se você tiver bom senso, você tem que ler tudo. Até o que não é bom, para saber que não é bom. Porque geralmente a gente compra a ideia pronta de alguém, né? Alguém fala assim, ó, não lê que não é bom. Mas você nem leu, aí você começa a passar para frente. Ó, bom, não lê. Só que você não leu. Então a gente vai ter esse impulso de comprar pronto das outras pessoas a impressão delas sobre uma outra religião, sobre um outro fato, sobre uma outra qualquer situação. Então eu acho que o espírita, né, deve ser um livre pensador. Leia tudo, saiba tudo, porque é desse tudo que você vai depois comprimir e tirar a tua visão, que essa é tua mesmo, você foi lá e viu. Então, esse livre pensar é o que eu acho que é o lema que a editora usa, até porque nós gostamos de manter e editamos aquilo, como editora espírita, aquilo que tem compromisso doutrinário com as obras básicas da codificação, mas respeitando a visão de cada autor. Você falou isso daí do comentário, né? Não leia tal obra e tal. E no meio espírita, ou no espiritismo, vamos dizer assim, nós aprendemos muito com a leitura, né? As próprias obras básicas, e após ela, muitos outros livros maravilhosos e tudo. E houve um momento que veio um boom de livros assim. Livros sem o comprometimento com a codificação, né? Com os livros de Kardec, mas foram taxados de espíritas. Lembrando que espírita é quem segue essa linha, né? De Kardec e assim. São livros espiritualistas, que têm o seu valor. Perfeito. Esse boom fez com que muitas informações fossem passadas como espíritas, não o sendo. Eu percebi que na sua editora você tem esse compromisso, né? Perfeito. Quem faz essa análise? É você mesmo? Quando o assunto é doutrina, se você lê Allan Kardec, você pode ler qualquer coisa. Automaticamente você vai saber o que é do que não é espírita. Então, acho que para definir uma obra espírita, isso é um ponto único. Até eu costumo dizer de que quando eu vou fazer palestra em alguma casa espírita, algum centro, e o dirigente pergunta assim, seu livro é espírita? Eu falo, senão não vai poder entrar. Depois que eu entrei, eu falo, não é. Aí eu vou explicar. É porque para mim, livro espírita só tem 5. São as obras básicas da codificação. Somamos aí os 12 anos da Revista Espírita, aquilo que vem de Allan Kardec é livro espírita. O resto é opinião dos seus autores, encarnados ou não. Alguém pode, o meio espírita ele é meio delicado, alguém pode dizer, não, mas e Chico, André Luiz, Edivaldo, Emmanuel, é a opinião de cada um deles. O que vai dizer se o que eles fizeram é doutrina espírita ou não, é Allan Kardec. Tanto é que num dos prefácios do livro de Chico, Emmanuel escreveu assim, Chico, é Emmanuel que está dizendo isso. Chico, se algum dia eu lhe disser algo contra Cristo e Kardec, me abandone e fique com Cristo e Kardec. Então a visão dele é clara. Ele sabia que ele, Emmanuel, ia escrever, mas só é doutrina espírita se estiver de acordo com Cristo e Kardec. Essa é a régua, esse é o barômetro, essa é a maneira de medir uma obra. O que não quer dizer que se ela não for espírita, o valor dela diminui. Não, só não é espírita, mas ela pode ser útil, ela pode ser motivadora, ela pode ser empolgante, ela pode esclarecer outros pontos. Então, quando nós falamos em guardar fidelidade doutrinária, nós não estamos dizendo que os livros espíritas são superiores aos outros ou não, são só aqueles que ensinam a doutrina espírita. Então, se a gente for passar uma peneira em tudo que está nas bibliotecas de centro espírita, nós vamos ter obras espíritas e obras mediúnicas, sem necessariamente serem espíritas, o que não fazem delas menos úteis. Então, se você tiver essa consciência que vai te orientar a discernir uma coisa da outra, leia tudo, não há problema nenhum. Uhum. Você sendo espírita, assim, militante, você tem uma visão bem aberta, gosta desse tipo de pensamento, e você põe isso nos teus livros, de uma forma muito boa. Essa tua forma de pensar, você tem sentido assim uma boa aceitação no movimento, nos lugares que você vai, ou choca um pouquinho? As casas que estudam, quando eu vou fazer palestra em algum lugar, a única pergunta que eu faço é, o que vocês estudam?
Dependendo da resposta, eu já sei como é que vai ser a palestra ou não. Quem estuda Kardec, sem problema. Porque hoje não são todas as casas. Você acha, eu conheço casas espíritas no Brasil que estudam romance. Eu não sei como é que faz para estudar um romance, mas eles estudam romance. Né? Então, dependendo do que a casa estuda, a gente já vai saber como é que vai ser o andamento da coisa lá. Tá? Mas, por exemplo, algumas coisas, existe um movimento paralelo que diz assim, que Kardec está superado. Eu penso assim quando eu ouço isso. Se Kardec está superado, então eu devo ser muito ruim, porque eu nem entendi, pois hoje já está superado. Porque, sob a minha ótica de entendimento, nunca Kardec vai estar superado. Como é que você supera um homem que não pôs ponto final em nada? Ele falou assim, se um dia a doutrina espírita e a ciência se bifurcarem, cabe a doutrina espírita retroceder e acatar o que diz a ciência. Mente aberta, mas ser superado nunca. Se um dia provarem que estamos errados num ponto, abandona esse ponto, segue com o resto. Nunca esse homem vai ser superado. Porque ele não pôs um ponto final. O que nós falamos, assim, então se aceita novidades, desde que não ofenda a base, sim. Desde que caiba naquilo que ele deixou, sim. Então, quando falamos em ter uma postura doutrinariamente correta, não quer dizer que ela é fechada. Não aceita nada, não, aceita tudo. Tem que caber na obra. Se essa novidade não vai contrário ao que a base diz, é igual uma casa. Posso fazer uma parede aqui no meio? Ah, depende, tem alicerce. Porque se não tiver, você pode até fazer, mas vai cair uma hora ou outra. Doutrina espírita é a mesma coisa. Então, quando a gente traz uma novidade, uma coisa de fora e põe no centro, se não tiver base, daqui a pouco cai. Allan Kardec foi claro. Ele disse assim, se eu estiver errado, daqui a pouco eu vou estar pensando como eles. Se eles estiverem errados, daqui a pouco eles estão pensando igual a mim. Verdade. Mente aberta. Isso ninguém vai superar esse homem. Chegamos aqui no finalzinho do programa, passa rápido. Mas olha, foi muito bom conversar com você, conhecê-lo pessoalmente. Desejo um caminho amplo aí para as suas ideias, para o seu trabalho. Encontro aqui no Instituto, caminho para as suas ideias, viu, parceiros? E que você continue aí cada vez mais falando o que você pensa. Está muito bem amparado, viu? Muito grato. Eu creio justamente nisso, de que manter-se fiel a Kardec não nos limita em nada, muito pelo contrário, nos torna amplos. Né? Existe uma passagem dele, só para a gente concluir, onde ele discutia com um amigo, padre, e chegou a determinada altura, falando sobre reencarnação, e não estava dando certo. Né? O padre falava de umas coisas, ele não dava certo, começou a fugir, não, está escrito, é dogma. Quando ele percebeu que a conversa não ia fluir, ele disse assim, meu amigo, acredite naquilo que quiser, mas seja bom. É nisso que eu creio. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Obrigado a vocês pela audiência. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com o programa Para Viver Bem. Até lá, fiquem em paz.